Então a importância até do que o Jorge falou de ter a possibilidade de ser modular, né? Você não precisa começar com todos os produtos de uma vez. E aí você também trouxe, né, Sibelius, essa parte de escolher os testes que você quer passar, né? Eu tenho um professor, quando eu estava estudando pro CFA, que ele falou para mim, escolha suas batalhas. E eu acho que é uma frase que eu levo para a vida. Professor Pablo, um beijo para você. Que escolha suas batalhas de qual Pix você quer passar, então, nesse momento, né? E a UV, ela pode te auxiliar nisso. Então, inclusive, gostaria que vocês falassem, né, Sibelius, enquanto a gente passou por esse processo de se tornar uma instituição de pagamento direta, todo o time técnico aqui, todo o nosso time de engenheiros, de devs, eles trabalharam no UV Tester. É isso, né? É isso. O UV Tester, ele é um site, ele é open source para que vocês que estão se preparando para tornarem-se participantes da rede Pix possam utilizar para fazer os testes. Então, Sibelius, fala um pouquinho mais do UV Tester, de como as pessoas podem utilizar e que testes é possível de fazer. Tá bom. O Banco Central ele tem uma coisa que ele chama de Pix Tester, né? Só que o Pix Tester ele não é completo, né? Ele não tem tudo. Você não consegue fazer sozinho tudo nele, né? Mas é uma ideia genial do Banco Central e ajuda mesmo, ele vai te guiando nos testes. Acho que de QR Code você deve ter uns 70 testes e Pix automático mais uns 70. Então é bastante teste mesmo que você tem que passar para garantir que a sua implementação está correta, tá? E aí o que a gente fez, né? A gente tem alguns grupos de WhatsApp e você tem que ficar pedindo Pix e homologação para as outras instituições, né? Então a gente fez um site, né, o UV Tester, e aí com ele você consegue fazer Pix tanto da UV, de algumas contas da UV para suas contas, tanto das suas contas para a UV, e aí você consegue testar, tanto receber e pagar Pix, sem precisar de outro participante, sem precisar pedir no grupo, né? Então, quando a gente estava fazendo esse teste, foi bem difícil achar quem que conseguia testar ou não com você, né? Porque todo mundo que já passou no teste não quer ficar fazendo o teste de novo. Então, a gente subiu isso na nossa infra de homologação para você conseguir fazer esse teste sem precisar de ninguém, né? Então, acho que o VTester está sendo usado por provavelmente todas as IPs, assim, todos os bancos que vocês conhecem, famosos, usam o VTester, é até estranho, né? Mas ninguém pensou nisso antes, né? O que eu acho estranho. Então, o Pix já tem acho que 2, 3 anos, ninguém fez isso. A gente viu que era um problema, a gente resolveu fazer isso. E aí o mais legal é que todo mundo está usando a gente e é legal que todo mundo testou nossa implementação, né? Então a gente garante que a nossa implementação está correta, porque toda hora tem gente usando a nossa implementação e testando. Foi uma coisa incrível, tá? Então a gente testou bastante a homologação e a gente já testou muito também ela em produção, tá? Todos os casos, edge case, tudo que você não aprende a homologação, a gente já pegou em produção, já está corrigido, já está ótimo, já está tudo certinho, tá? Então, nossa implementação está realmente battle tested, a gente tem milhares de testes automatizados, tá? Então, a UV é uma empresa muito tech mesmo, tá? Eu acho que a gente sempre foi muito mais tecnológica do que fintech, era mais uma tech-fin do que uma fintech, focou muito mais em tecnologia mesmo, a gente foi sempre muito mais forte em tecnologia do que na parte da fintech, agora os dois estão fortes, eu diria, né? Uhum. Mas a gente usa muito essa parte de tech para automatizar tudo que a gente tem, tá? Então, todas as nossas soluções, toda a nossa arquitetura do Pix direto, do Pix indireto, é bem sofisticado para ser muito rápido, tá? Um dos requisitos que o Banco Central tem, que talvez é o requisito mais difícil, é que você tem 200 milissegundos para dizer se você aceita ou não um Pix, tá? Então, se você tem 200 milissegundos é nada, tá? É muito rápido, tá? Então, você tem 200 milissegundos para dizer se você aceita ou não o Pix. Então, tem alguns checks que você tem que realizar. Primeiro, se a conta está aberta ou não, se é um cliente seu ou não, se a conta está aberta, se a conta está bloqueada ou não. Se for um pagamento de QR Code, você tem que ver se o QR Code está pago ou não para você não duplicar. Então, você tem que fazer tudo isso em 200 milissegundos, tá? E aí, nossa implementação de indireto tem um overhead bem baixo, tá? Nossa implementação deve ter 30 milissegundos. Então, você ainda tem 170 milissegundos ou até mais, que é o que a gente tem feito para você conseguir responder isso. Então a ideia é que a gente tenha quase zero overhead da UV para você conseguir responder esse Pix rápido, tá? Então isso é super importante, não sei, já teve um pagamento que você enviou para uma instituição e ele voltou, foi rejeitado, quer dizer que a instituição naquele momento não conseguiu responder em 200 milissegundos, tá?